Prezado amigo telespectador da Rede Mundo Maior, é com muita alegria que iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Nós hoje vamos falar de um evangelista muito especial, eu gosto muito dele, porque ele é um evangelista muito profundo. Ele é muito espiritualizado e os teólogos, os estudiosos, a própria Igreja Católica, assimilando a visão lá do profeta do Velho Testamento, ele colocou para cada evangelista um símbolo. Mateus o homem, Marcos um leão, Lucas um touro e João uma águia. Por que a águia? A águia é aquela ave que voa muito alto, portanto, o Evangelho de João, sendo muito profundo, muito espiritualizado, é simbolizado por essa ave que voa realmente muito alto e nos dá essa ideia de como João foi profundo nos seus estudos e nas suas revelações. Parece que o fato dele ter tido aquela convivência mais aproximada com Jesus, receber esse título de o discípulo bem-amado, por ser o mais jovem, por Jesus parecia ter por ele um carinho muito especial. Ele também trouxe revelações muito especiais. E quando você chega em Caná, que naquela época era uma aldeia, mas hoje já é uma cidade grande, é uma cidade da Galileia que fica bem, um pouco distante de onde Jesus assumiu o seu ministério, lá em Cafarnaum. Mas segundo João, no terceiro dia de quê? Segundo alguns autores, da escolha dele. Outros dizem que foi depois do encontro de Filipe e Natanael com Jesus. Aquele famoso encontro que Natanael era de Caná e Filipe diz a ele: olha, Natanael, encontramos o discípulo, o mestre, encontramos o Messias. E Natanael pergunta: de onde ele é? Isso é de Nazaré. E aí vem aquela famosa frase, já ouviu dizer que de Nazaré nascesse ou viesse algo que fosse bom. Jesus entendia perfeitamente aquela colocação de Natanael, porque era uma ótica comum naquela época dizer que os grandes profetas e as pessoas importantes tinham que vir da Judéia e não da Galileia, que era uma região discriminada, pobre e etc, etc. Mas isso aí é outra história. Mas João coloca que foi no terceiro dia depois desse encontro, que houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. E que Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedras para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhe disse: enchei as talhas de água. Eles as encheram até a borda. Então Jesus lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas os serventes sabiam, porque eram eles que tinham tirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora. Esse princípio dos sinais, veja bem, gente, sinais é o que coloca aqui. E não milagres. É isso que eu quero colocar para vocês, que Jesus achava isso perfeitamente natural, como se ele não estivesse realmente fazendo nada de anormal,
E João narra isso com uma propriedade muito interessante, mostrando que Jesus realmente fez esses sinais em Caná e manifestou a sua glória e os seus discípulos acreditaram nele. Depois disso, voltaram a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram apenas alguns dias. Então, queria lembrar que esse evangelho de João, além de ser espiritualizado, ser profundo, ter muitas revelações, ele escreveu lá em Éfeso, onde ele já estava com Maria. Então é considerado um evangelho escrito para os habitantes da cidade de Éfeso, lá na Ásia Menor. Ora, na verdade vem a pergunta. Algumas pessoas dizem que Jesus teria dito: mulher, por que diz isto a mim? Como a gente viu aqui, né? Minha hora ainda não chegou. Muita gente diz que Jesus foi indiferente, que Jesus não atendeu o pedido de Maria, que ele se opôs ao que estava acontecendo, como se ele não tivesse nada a ver com a história, fosse um ser indiferente. Mas não é o que revela João no versículo 5, quando diz assim: sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Ora, se Jesus não tivesse dado um sinal à sua mãe de que iria atendê-la, como é que ela diz: fazei tudo o que ele vos disser? Alguns estudiosos dizem que essa frase, a minha hora ainda não chegou, poderia significar: mãe, por que eu deveria me preocupar com isso? Ou então, o que temos em comum? Ou então, por que você quer que eu me envolva? E ainda o mais forte, que eu acho mais interessante, é que você não deve me dizer o que fazer. Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer que ele já iria tomar as providências. Aí é mais lógico, porque Maria diz em seguida: fazei tudo o que ele vos ordenar. Porque ela já sabia que Jesus iria fazer alguma coisa, porque ele disse: você não deve me dizer o que eu devo fazer, porque ele é que era aquele que deveria cuidar, como ele bem disse várias vezes, das coisas do meu Pai. Mas não saia daí, e nós vamos continuar falando sobre isso na segunda parte do programa. 1 minuto só. Se quiser tomar uma aguinha, vá rapidinho, mas já daqui a 1 minuto nós já estaremos de volta.